Conectadas e conectados, muito boa tarde, mais uma sexta-feira. E está frio, estamos no inverno em São Paulo, não interessa se é outono, se é começo de inverno. Olha aqui, a apresentadora já está protegendo as cordas vocais. Daqui a pouco eu canto aqui. Hoje estamos com Lu e Fernando Tuma. Beijos para vocês, bom programa, tá bom? Falando em beijos para vocês, olhem aqui nas orelhas da apresentadora. Gente, isso aqui é muito lindo, muito lindo. Karen Marino mandando ver, olha aí, ó. E o anel, estou extremamente emocionada porque ele tem duas pedras, não é só um, ó. Fica perto da Berrine, na Rua Quintana, 735. O telefone é 2925-0306 e o site já apareceu aí no GC. Karen, beijo, cada vez mais lindas as suas peças. Então, como vocês sabem, ele já veio aqui, o Sullivan França, e nós continuamos com o Minuto de Coaching. Queremos realmente mudar as características do que os brasileiros pensam sobre coaching. O brasileiro não conhece muito coaching. Principalmente o coaching feito com seriedade. Então vamos ver mais um vídeo do querido Sullivan França, presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre Life Coaching. O que é Life Coaching, ou mais conhecido como Coaching de Vida? O Coaching de Vida é o nosso primeiro passo na introdução ao coaching, ou seja, é o primeiro ponto que nós trabalhamos dentro das nossas formações em coaching. Então, nossa primeira formação, o Professional Coach Certification, você sai totalmente habilitado para processos de coaching de vida. Durante a nossa formação, que são 8 dias e 72 horas de carga horária, sendo sempre de quinta a domingo, das 9 às 19 horas, você é apoiado a desenvolver competências específicas de um profissional de coaching. Então, muitas vezes, em alguns programas de coaching, você pode ver que existe muito ensinamento de técnicas. Não é assim que nós aqui na Sociedade Latino-Americana de Coaching trabalhamos o desenvolvimento dos nossos membros. O nosso trabalho está centrado em desenvolver competências. Então, muita gente acaba me perguntando, Sullivan, então a principal competência de um coach é saber perguntar? E eu costumo dizer, errado. Não é perguntar. A fundamental competência de um coach é saber escutar. É escutar atentamente. Então, as primeiras competências que nós trabalhamos no desenvolvimento de um profissional é escutar atentamente, escuta estruturada e também construir confiança e empatia. A partir deste trabalho fundamentado no desenvolvimento dessas 3 competências, aí sim nós partimos para um entendimento de técnicas. Quais são as técnicas? Quais são as estratégias que nós podemos utilizar dentro do nosso programa de coaching? Muita gente também me pergunta, Sullivan, eu não posso ir direto para o Professional Executive Coaching, que é o nosso segundo estágio? E eu digo não. Porque no Professional Coach Certification, que é o primeiro nível, coaching de vida, você vai aprender os fundamentos do coaching e principalmente como trabalhar com metas pessoais. Depois sim, você está habilitado já com competências desenvolvidas para trabalhar o Professional Executive Coaching. E no Professional Executive Coaching você vai ter contato com o mundo corporativo, com culturas organizacionais e também, principalmente, com o desenvolvimento de competências dentro dessas culturas organizacionais. Então, fique atento. Primeiro o Life Coaching e depois o Executive Coaching. Nos encontramos na próxima semana. Viram só? Isso é credibilidade, isso é coaching. E mais vídeos passaremos durante o ano todo, como sempre, não é verdade? Gente, eu estava na academia outro dia e o professor Marcelo de Souza, meu querido Marcelo, um beijão pra você, chegou e falou, vem cá. Você já ouviu falar daquele livro, Pra Mim Você Morreu? Eu falei, não, mas eu gostei do título, eu quero entrevistar a pessoa, pelo amor. E aí ele fez a ponte entre a minha pessoa e esta criatura que está aqui, que eu já morri de rir com ela, assim que eu bati os olhos nela. Então ela é o quê? Ela é jornalista, publicitária, roteirista e autora do livro Pra Mim Você Morreu. É Cláudia Rato. Oi, olá, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Ela tá se fazendo de séria, mas não é não. Daqui a pouco vocês vão ver, porque a pessoa não consegue fingir muito tempo. Cláudia, o que você queria ser quando era pequena? Então, menina, quando eu era pequena, o que eu queria ser, eu era um pouquinho modesta, né? Eu queria ser Miss Brasil. Ai, que lindo! Foi quase, né, bem? Você foi para as finais. Esse nariz maravilhoso. Não
não deu muito certo. Mas assim, era uma brincadeira gostosa, aquela coisa, sabe? Aliás, não era nem tão pequena, tá? Eu já devia ter uns 12, 13 anos. Aí ficava aquela brincadeira de, sabe aquela parte de simpatia? Olhava no espelho, aí ficava treinando, né, pra ser simpática. Era isso, mas graças a Deus não deu certo não, nem fui atrás porque eu acordei. Aí eu fui fazendo outras coisas e fiz jornalismo e caí na escrita. Me conta um pouco sobre esse livro aqui. Gente, como é que foi a ideia? Deixa eu mostrar de novo agora, porque eu chamei. Olha que legal, velho. Pra mim, você morreu. Não vejo, vou devorar, tô babando já. Tem dedicatório e tudo. E aí, como é que começou essa história? O livro surgiu da seguinte forma. Tem uma maluca, enfim, que eu fiquei sabendo de um caso que ela era apaixonada por um cara, e o cara, assim, era digamos assim, um galinha, né? E ela não percebia isso, pra ela, só existia ela na vida dele. E ela achava que era a namoradinha dele. Só que ele, enfim, nada aí. Ela namorava com o cara e o cara não namorava com ela? Então, na verdade, ela achava que ela namorava com o cara, só que o cara, enfim, nem aí. Aí, num certo dia, ela tinha uma festa e ela achou que nessa festa fosse ser apresentada para todo mundo como a namorada do cara. Eis que ela se arrumou toda linda e maravilhosa e tal, com as amigas, né? Aí é hoje. Aí ela chegou nessa festa, o bonitão tava com uma outra menina, beijando a outra menina. Gente! Aí a menina ficou furiosa, enfim, saiu na mesma hora da festa. Parece que ela nem sabia dirigir direito e foi embora, assim, ela aprendeu a dirigir, parecia assim, piloto de Fórmula 1, de tanta raiva, de tanta fúria, daí já, né? Aí ela foi pra casa, as amigas parece que dormiram na casa dela e sabe quando a pessoa fica inquieta? Como é que você ficaria se você visse uma situação dessa, né? Ai, ficaria você inquieta. Você ia querer mandar o que ela mandou. O que ela fez? Ela ficou pensativa, pensando o que eu vou fazer, isso segundo ela, né? O que eu faço? Aí ela pensou, vou dar uma flor pra ele murcha. Mas aí uma flor murcha, né? Aí de repente ela falou, meninas, levantem, porque só ela que estava acordada, né? Aí as meninas levantaram, uma de pijama e tal, saíram com ela sem saber pra onde que iam. Assim que chegaram, ela foi para o cemitério, né? Boa coisa já não era. Aí ela chegou lá e falou pro atendente, enfim, na floricultura. Aí eu quero uma coroa. Não creio. Aí ele todo assim, né? Porque, poxa vida, você tá num cemitério pedindo uma coroa, a pessoa já fica com meus sentimentos, né? Ah, tá. Mas aonde que está o corpo? A pessoa, ela falou, ele não tá, aquele desgraçado não morreu. Ele tá vivinho da Silva, mas o senhor vai entregar. E eu quero a maior, né? Nossa. Mas nunca aconteceu isso, né? A gente pode fazer uma coisa dessas. Aí ela falou, não, eu quero e quero que o senhor escreva, pra mim você morreu. Nossa. Então, e essa... Ô, turma, imagina se a moda pega, abre aí o microfone. Gente, olha vamos ver a opinião masculina. Turma, imagina se a moda pega. O cara receber, o que você sentiria se você recebesse essa corbélia de defunto? Bem mal, não tô te ouvindo. Bem mal. Então, você ia mandar o que pra menina, cara? Então, mas me parece que a pessoa, ao contrário, adorou, né? Porque imagine, pra onde que foi o ego dessa pessoa que recebeu essa coroa, né? Jura? No dia seguinte, é doente então, cara. Recebeu de manhãzinha, porque ela ainda falou, olha, é pra entregar de manhãzinha, porque se ficou na farra até de noite, né, com a bonitinha, vai acordar. Aí parece que teve uma cena, tá tudo aí no livro, né, teve uma cena engraçada que quem pegou a coroa não foi ele, foi o amigo que morava no apartamento. Imagine o cara num apartamento enorme, um prédio, e ele lá com uma coroa, aí disse, não sei, né. Pelo menos entregaram pra pessoa certa depois. Aí disse que subiu o elevador, deu de cara com o síndico, né, aí o síndico, né, minhas condolências, meus sentimentos. Então, daí que surgiu. Aí que eu pensei, aí como é que surgiu? Aí certo dia ela me falou onde que era, enfim, cemitério e tal. Certo dia eu tava passando em frente a esse cemitério em São Bernardo do Campo. Aí eu falei, cara, vou fazer um livro com esse nome. Aí que começou. Aí a partir daí eu comecei a pegar alguns outros casos, né, parecidos, não
a esse ponto de mandar coroa, mas casos assim, de vinganças, mas todos assim, de uma forma divertida. Não tem nada assim, ninguém vai ler e vai imaginar sangue, gente morrendo, não. Pra mim você morreu, mas assim, de uma forma bem divertida. A própria capa, ela já... ela é bem divertida essa, de mesmo. trazer uma capa divertida, alegre, pra mostrar isso, que é uma brincadeira. E quando que você começou a escrever? Porque quando você começou, você falou assim, eu passei em frente ao cemitério e me deu vontade de escrever o livro, mas... Quando foi? Isso faz tempo, em 2010 que eu tive a ideia, mas a ideia ficou na cabeça e eu me incomodava, porque a partir do momento que você tem uma ideia que você não faz, você fica meio incomodada, né? Pelo menos eu sou assim, eu preciso fazer, mas o tempo não me permitia. Aí o ano passado eu comecei a fazer, em junho mais ou menos do ano passado, e assim, não tinha como uma rotina, aquela coisa, eu tenho que fazer. Eu sentava em casa, levava meu computador e fazia, ia para casa de alguém, escrevia, entendeu? E as ideias iam surgindo, mas assim, elas surgem com base... Eu peguei várias situaçõezinhas de pessoas... Onde é que você escuta essas histórias? Então, na verdade, quando eu comecei a fazer, eu sentei com uma pessoa, uma amiga, e falei assim, olha só, e aí? Vamos relembrando os casos, começando os casos de pessoas que a gente conhece, porque se eu conversar com você 5 minutinhos, com certeza vai ter uma historinha para eu colocar, não vai? Vai, vixe bem. Né? Então, quer dizer, mas não de vingança, coisa engraçada que já aconteceu nesse sentido. Não é tudo vingança, entendeu? Mas são coisas assim engraçadas. Aí eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e assim, isso não quer dizer que um capítulo tenha apenas tal pessoa que eu me inspirei. Você misturou. Eu fiz uma bagunça, minha filha, tem até coisa minha aí. Ai, eu que não legal. posso dizer o que é. Opa! Mas eu fiz uma bagunça e ficou legal, ficou bacana. Eu me divirto quando eu dou uma relida. Então você foi compilando e acabou enfiando coisa sua também. Peguei. Bom, o que a gente encontra aqui nesse livro? Vamos dar uma destrinchada aqui. Aí. Vamos dar uma destrinchada. Porque teve uma que eu abri aqui e eu achei demais. Não é a nona dele, é Juraceia? Como é o nome? Juraceia, o casamento de Juraceia. Casamento de Juraceia. Aliás, eu acho que é o que eu mais gosto, né? Assim, o casamento de Juraceia eu mais criei, eu tomei como base algumas informações, como eu falei, assim, de alguém que reclama que, meu namorado, ele não me dá atenção, ele vai, sei lá, de segunda vai não sei aonde, terça vai não sei o quê, e o cara leva, assim, um percurso que ele levaria meia hora, ele leva 2 horas para chegar até mim, entendeu? E aí o que acontece? Com base nessa informação, eu criei o casamento de Juraceia, que era Juraceia, que assim já começa que ela era uma pessoa carente, que os pais tinham morrido quando ela era muito jovem, e ela era uma pessoa carente. Ela conheceu um cara, e esse cara ele conheceu no banco, até na fila do banco, imagina que romântico, né? A gente sempre imagina que vai conhecer alguém, ela conheceu na fila do banco. E se apaixonou por ele e eles acabaram morando juntos, só que era um cara que, na verdade, ele não atraía. E ela sabia disso, mas na verdade ela se sentia atraída pelo fato de ele acabar dando mais atenção às outras coisas do que a ela em si. E aí, ele era assessor político e ele tinha interesses políticos de ser candidato a vereador numa próxima eleição, enfim. E aí ele se sacou que se ele tivesse uma esposa ao lado, lá naquele santinho, sabe? Fulano de tal, casado, a palavra casado ia de repente trazer votos para ele. Então ele a pediu em casamento e ela aceitou. A Juraceia. Ele era meio corrupto, assim, né? Daqueles políticos que não existem muitos, né? Ele era corrupto. Aí o que acontece? Ele não dava atenção para ela. A intenção dele mesmo, ele gostava dela, mas a intenção mesmo era ter a mulherzinha do lado, né? Porque minha esposa, gente, vota em mim, coisa e tal. Aí ele pediu em casamento, só que como ela sabia dessa corrupção toda, ela falou, tá bom, meu amor, olha, mas então eu quero melhor casamento, melhor vestido, eu quero lua de mel em Paris, sabe aquela coisa, tudo muito caro. Aí, será que eu conto o livro, esse capítulo inteiro? Mas conta só esse. É muito bom. O fim dele é muito bom, porque o que acontece... Vai ter um casamento, aliás, 2 casamentos, né? E é uma vingança muito boa da Juraceia, muito boa, é o que eu mais gosto. Ele não casou com ela no final? Na verdade,
se casa um dia antes, tudo aquilo que ele gastou, que foi a viagem muito cara, que foi o vestido, que foi a festa, ela se casou, só que com outro cara numa outra cidade. Mas o que ele aprontou pra ela fazer isso? Ele aprontou que ele não tava nem, que ela percebeu que, na verdade, o que ele queria era casar com uma pessoa para poder ter voto. Então, o que acontece? Deixa eu contar, vai. O que acontece? Eu não resisto, né? O que acontece? Ela casou um dia antes, teve todo esse luxo, porque foi numa outra cidade. Ela até trabalhava numa outra cidade, mas ele nem sabia o nome da cidade. O cara era tão assim, gostava dela, mas não tinha interesse, aquela coisa, sabe aquele interesse de saber como é que você tá, onde você vai e tudo mais. Então ela se casou um dia antes e no dia do casamento foi uma pessoa lá, aliás, ele queria imprensa, queria tudo, porque tinha que chamar atenção, porque era político, né? Eis que ele estava lá no altar, lindo e maravilhoso, entrou a noiva, só que ela entrou coberta, né, com um véuzinho, enfim, e ela já tinha combinado, não que o padre tivesse a ver com tudo isso que ela combinou, mas ela já tinha dito para o padre que ela queria antes apresentar um vídeo, olha que linda, né? Aí o que acontece? A noiva entrou, ai, sim, aceito, sim, aceito. Aí antes do beijo, o padre falou, olha, agora a gente vai assistir a um vídeo. Aí nesse vídeo aparece ela, linda e loira, e ela fala, olha aqui, olha, muito obrigada por você me deixar esperando tanto tempo. Eu entendo isso e aquilo, só que é o seguinte, meu filho, você sempre demorou, atrasou, né? Agora você atrasou, quem atrasou foi você, porque eu casei ontem, quem tá aí, ela contratou uma pessoa pra ir lá, entendeu? E ela falou, ó, pessoal, não vai ter festa, vocês vão comer pão com ovo, todo mundo, porque a festa já aconteceu e inclusive hoje já tava em lua de mel com outro cara. Nossa, isso é vingança maligna. Ô, Fernando, a parte masculina aqui precisa se manifestar, turma. Não é possível, marvada. Tem umas outras histórias bem legais, tem uma que, assim, uma boa parte dela é verdade, entendeu? Essa aí a gente vai deixar, como é o nome dessa aí? Essa é a Miro e Derlei. Miro e Derlei, após o intervalo com Cláudia Rato. Pra mim você morreu, conexão. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para ambientar nossa sexta-feira. Então, te espero lá!
Conectadas e conectados, estamos de volta com a Cláudia Rato. Pra mim, você morreu. Então, assim, onde é que compra este livro, Cláudia? Tá. Hoje o livro ele é comercializado na internet. Um caminho é o AGBook, agbook.com.br. Lá você pode encontrar no clube dos leitores também, tá? E sempre eles fazem alguma promoção lá. Hoje ele é vendido assim. Tá. O Fernando Tuma pediu para perguntar se algum homem já comprou esse livro porque ele ficou interessado em comprar, porque parece que são histórias de mulheres, né? Já teve gente que comprou, já teve gente que indicou, é bacana. E assim, não é só pra mulher, porque é claro, né, a mulher ela acaba assim um pouquinho, ela acaba inclusive se identificando mais, porque não que ela tenha feito X ou Y coisa parecida, mas ela já viveu uma situaçãozinha parecida. Então isso que acontece. Mas o livro é pra todo mundo, tá? Então, o Conectada ou Conectado, eu vou propor agora, sem que a nossa autora saiba, o seguinte: você vai mandar um e-mail aqui para o alvivo@tvgeraçãoz.com.br, vai dizer assim: pra mim você morreu, e conta a sua história. E nós vamos mandar para a Cláudia a melhor história. Eu vou falar o nome da pessoa aqui e vai ganhar um livro, tudo bem? Tudo ótimo. Inclusive você pode me mandar todas. Quem sabe a gente faz Pra mim você morreu 2. Edição né? ampliada. Edição ampliada. Claro, ótimo. aproveita. Adoro. Fala agora do Derlei e Miro. Então, essa Miro do Derlei é o seguinte, praticamente, eu não vou dizer que toda história é verdadeira, mas uma boa parte. O Miro e Derlei, ele partiu da história de uma mulher, isso é verdade, tá? E essa mas os mulher... nomes você que inventa, né? Ah, sim, não. Pera, porque todo mundo Juraceia, Miro e Derlei, não é processo. Não, Juraceia é uma junção do pai, que é Jurandir, a mãe, que é alguma coisa... Miraceia. E ficou essa junção. Mas aí o que acontece? O do Miro, o Miro e Derlei é uma mulher, isso é verdade. Essa mulher, ela era casada com um cara há muitos anos, o cara assim do tipo, eu sou machão e tudo mais, né? E num dado momento ela se apaixonou enlouquecidamente por um outro rapaz, bonito até. Só que esse rapaz era gay, ou seja, não tinha como corresponder. E ela assim, ela era maluca por ele, ela ia atrás dele. Todo mundo percebeu, todo mundo sabia que ela era apaixonada por ele. E o marido dela? O cara, assim, ela ia tão atrás dele que o cara até tentou. O cara até tentou alguma coisa com ela, mas não tinha jeito. Não era o que ele gostava. Mas o marido ficou sabendo, não? Então, aí o final é surpreendente. O final tem essa junção. Miro, Derlei e ela, entendeu? São dois... o marido ficou com o cara e ela? Não, aí eu não posso contar. Gente de Deus, não acredito. É bacana. Vivendo e aprendendo. As pessoas são felizes de várias formas, né? Pois é. Tem história sua aqui? Então, tem história... Porque pega... um pouquinho de cada... Você acaba... Mas você não contou uma história sua? Sim, uma sua. Não, eu peguei um pouquinho. Assim, cada história pode ser que tenha alguma coisinha, entendeu? Uma bobagenzinha, mas eu aproveitei pra me vingar também. Você não tem uma grande história? Não, desse tipo não. Tem outras. Você sabe que eu morei em outro país, né? E eu tinha um dentista lá. E ele era lindo. E tinha namorada. Lindo, tinha namorada, enfim. Aí foi o aniversário dele, eu mandei uma cesta de frutas pra ele escrever assim: doutor, olha, você é lindo, só tem um único defeito. E super competente, só tem um único defeito. E brinquei, e fui embora, né? Ele me ligou, falou: qual que é o meu defeito? Eu falei: meu, você tem namorado, você não entendeu? Aí tudo bem, mas relaxei, inclusive tinha terminado o tratamento e tal. Aí depois de 8 meses, essa pessoa me liga pra tomar um café. 8 meses, tinha terminado com a namorada. Namorada vem, vai, mas não foi por minha causa porque foram 8 meses, né? Vai saber. Aí já tinha terminado, 8 meses, já não tava bem, né? 8 meses. Depois de mais uns 8, 9 meses, me convidou para jantar. Depois dos 8 meses, mais... Aí eu liguei para uma amiga minha no Brasil, falei assim: ô Fia, você acredita? A pessoa, né? Porque não falou nada, também não falei nada, deixa, né? E aí ela virou para mim e falou assim: então agora vocês vão jantar? Então fica tranquila, porque para consumar o fato vai demorar mais 1 ano e meio. Demorou? Demorou mais 1 ano e pouco. Demorou. Era Lentium.
A pessoa era lentium, não E era? você vê, você está contando essa história, de repente dá para pegar alguma coisinha Dá. disso daí e virar uma história. E foi muito interessante. Porque é o que eu né? falei, quando eu fiz o livro, e eu pensei no Pra Mim Você Morreu, até pensei em fazer um livro sobre, mas um capítulo já era suficiente, entendeu? Então você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vira essa... Qual a história que você mais gosta? Então, eu gosto muito da Juraceia, eu gosto deixa eu ver, eu adoro o Fotógrafo Tatuado, é porque ele tem um fim também muito bacana, mas assim, eu vou contar e vou acabar me empolgando contando o fim. Não quero que você conte mas o o fim. fotógrafo é muito legal. Gosto também do Conexão Brasil, México, Estados Unidos. Essa é quase só Conexão um Comportamento. pouquinho. Essa daí, eu vou tentar dar uma pincelada sem contar enfim. Era uma menina que ela tinha loucura para ir embora para os Estados Unidos, loucura. Ela fazia de tudo e conseguiu ir clandestinamente, enfim. Então o que ela pensou? Vou casar com um gringo, né? Aí eu posso ir e vir a hora que eu quiser. Aí ela casou com um americano. Só que ela esqueceu de um detalhe. O cara, ele tinha um sotaque meio diferente, mas ele falava que é porque ele morou muito tempo na Espanha, coisa e tal. Só que na verdade o cara era americano. Só que ele era americano do México, ele era mexicano, entendeu? Aí ela casou, ele que foi atrás de toda a papelada, entendeu? Então ela ficou tranquila, ficou na dela. Tô casando com um americano, né? Opa, posso ir pro Brasil a hora que eu quiser. Só que ela descobriu e descasou, só que por vingança ela denunciou o cara, que ele também estava lá. Pois é, ele foi deportado, né? E depois eles se reencontraram, mas aí depois teve uma vingancinha dele, tá? Meio que sem querer. Homem também se vinga. Pois é, sem no querer. final ela é uma das que não se dá muito bem no final. Tem uma que é o gato comeu, o que tem a ver isso? Então, na verdade é uma maluquice. O gato comeu, o rapaz, ele era maluco, assim, por farmácia, por remédio. Você pega a bolsa dele, ele tinha tudo quanto era remédio. Ele era apaixonado, ele fazia uma outra, não lembro agora. Ele era professor, enfim, não tinha nada a ver, mas ele também dava uma de médico, farmacêutico. E ele tinha tudo quanto era remédio, e ele tinha dois peixes que na verdade eram, vamos dizer, chamar como talismãs, que ele ganhou, depois ela descobriu que ele ganhou de uma pessoa que ela odiava, né, talvez. E Peixe, olha o nome peixe, do peixe. Um chamava clore, o outro drato. Cloridrato de, né, o cara era louco, né, ele era cloridrato. E ele era tão apaixonado assim por isso e tal, e para ele os peixinhos, eles davam sorte. Aí um dia eles tinham um encontro importantíssimo, sei lá, de 1 ano de casamento, namoro, não lembro mais, e ele teve que atender uma prima porque estava com problema, atender mesmo para receitar e coisa e tal. E acabou se machucando lá, se machucou feio, só que essa questão de telefone, sem bateria e tal, ele não conseguiu falar com ela não conseguiu falar com ele, ela foi lá pro tal do restaurante que ela tinha marcado há muito tempo, que tinha uma música maravilhosa, todo o clima romântico e nada de aparecer, até aquela música maravilhosa já estava irritando a cabeça dela, aí ela tomou um gole, tomou outro de vinho, aí passaram 5 minutos, ele apareceu, o vinho, mais um vinho, e nada do cara aparecer, ela ficou meio alegrinha, né, e saiu e acabou passando a noite com outro cara que ela nem sabia o nome, e depois que descobriu que o cara estava machucado e tudo mais, ela até ficou com a consciência pesada, e ele falou, só para resumir, ele falou, olha, ele tinha que ficar mais uns dias lá, por conta de que ele fez até uma cirurgia, enfim. Nossa. Ele falou, olha, eu só te peço uma coisa, cuide do cloridrato para mim, né? Essa historinha do cloridrato, essa eu posso contar minha, porque não vai me comprometer em nada em relação ao relacionamento, é minha. Não, cloridrato, não é essa doideira toda de nomes. Um certo dia minha mãe falou pra mim assim, Cláudia, ela ia viajar, não sei pra onde, pro Rio de Janeiro ou pra perto, eu vou, mas cuida dos peixes. Aí eu, ai mãe, claro, a senhora acha que eu não vou cuidar? Imagina, o que é isso? Tadinho dos peixinhos. Eu esqueci, menina. Passaram uns 2, 3 dias, aí eu lembro que eu tava no quarto, os peixes, né? E foi o que aconteceu com ela. Ela tava dormindo, ela, cloridrato. Chegou lá, tava o clore morrendo, o drato quase, desidratado. Né? Aí ela falou, meu Deus, e o cara tava pra chegar. E ela
vai, fica bom, eu vou cuidar de você, por favor, porque ela sabia, né? E era Copa do Mundo, isso é verdade, era Brasil e Japão, quando? Era Copa do Mundo e nada estava aberto. Eu sei que no caso, né? Eu corri realmente, a minha mãe estava para chegar e eu fui atrás do tal do peixinho igual, porque eu falei, vou ter que substituir, ela não vai perceber. E ela fez igual, ela foi atrás em tudo quanto era lugar, aí ela chegou lá, enfim, resumindo, ela chegou lá, aí o Clori tava melhorzinho. Ela falou, agora você morre, né? Porque ela tava com dor. Ela falou, agora você morre. Mas ela não matou, tá, gente? Ela falou, agora você morre, o que eu vou fazer com os dois? Aí substituiu, deixou o outro num outro lugar. Depois passou um tempinho, ele morreu naturalmente. E aí depois teve uma história muito bacana e assim, ele acaba descobrindo a questão da vingança dela com o cara, mas também descobre depois eles foram morrendo mesmo, porque o Drato e tinha um outro, né, o Clori, sei lá, ele, sabe aquela coisa de estarem apegados, ele acabou morrendo porque o outro não era o mesmo, acabaram morrendo. E o que aconteceu? No fim das contas, ele acabou não a perdoando pela questão do... Não conta o fim. Tá, o fim não conta o fim. Me conta o que as pessoas te dizem, qual que é a opinião das pessoas sobre o livro? Porque só de folhear eu já comecei a rir. Não, teve uma que eu fiquei assim, adorei, fiquei assim, surpresa. Ela escreveu o seguinte, deixa eu ver se eu lembro exatamente, ela falou assim, histórias inusitadas devem ser lidas de maneira inusitada, né? Ai, que legal. Aí ela falou que ela recebeu o livro, porque ela comprou dessa forma, né? Você compra pela internet, chega em casa, que ela recebeu o livro e no mesmo dia ela leu com a pessoa a qual ela se relaciona, eles leram à luz de velas, mas porque tinha acabado a energia, né? Mas assim, ficou uma coisa legal, né? Aproveitou, não tinha energia e ela gostou do livro, queria continuar lendo e ficou romântico, olha só, tá vendo? Cláudia, quais são os seus próximos passos? Você tem algum livro em mente? Você está escrevendo? Então, não, por enquanto eu tô pensando, trabalhando para mim, né? Mas eu já tive também sugestão de dar uma sequência, continuar, como você mesma falou, né? As pessoas vão edição ampliada, né? Porque dá para fazer, mas eu tô pensando também em escrever para o público adolescente, 13 anos, 12. O que você pretende escrever para ele? Então, eu preciso, na verdade, eu tenho um filho lindo, Rafael. Beijo, Rafael. Oh, lindão. Beijo, Rafael. E ele tá nessa Quantos fase, anos? né? Então, ele tem 12. Tá quase um teen, né? Daqui 2 meses. E eu percebo que a conversa deles é uma conversa tão maluca, né? Assim, é uma linguagem tão doida. E um dia eu tomei um susto quando eu olhei e falei, Rafael, por favor, tradução, o que é isso, né? E aí ele falou, não, mãe, não, beleza, é isso aí. BLZ. Quando eu falo com ele por internet, e aí, filha... Só código, certo? Assim, aí eu, Rafael, o que é isso, né? E, não, legal, gostei da ideia. Então eu tô pensando, aí eu acho que eu vou juntar a molecada e fazer alguma coisa assim. A gente vê muito nas novelas, né, que algumas mulheres tentam enganar os maridos pegando xixi de grávidas para falarem que estão grávidas. E ela tem uma verídica, ela escreveu isso, é verdade, a mulher pegou o xixi da outra. Super, hiper, ultra verdade. Eu conheço a pessoa. Gente. E é a pessoa, ela é maluca, ela é doidinha. Mas e aí, descobriram que não tava depois, então, né? aí que é legal, aí, ela, enfim, ela queria, o cara queria. Aí Os caras ainda caem nesse negócio da barriga, nesse golpe? Cai, né, gente? Então, o dele caiu. Era assim, parece que ele tinha já alguns filhos de mulheres diferentes. E 3, aí ela teve esse quarto. Não, teve não, né? Aí ela disse que estava ele, meu Deus, vou ter mais um, né? Não então creio. ficou com ela. Só que ela começou a saturar. E ela tinha que dizer que ia chegar um momento que ele ia ter que falar a verdade. Aí ela disse meia verdade. Na verdade, ela começou a contar e falou pra ele, olha, essa criança não é seu filho. Não era mentira, né? Também não era dela. Mas a vingancinha dela tá estranha, porque ela podia falar que perdeu, né? Não, ela só falou que não, na verdade ela ia contar toda a história, entendeu? Mas ela começou, sabe aquela coisa, o gato tá no telhado? Ela começou falando, olha, então, lembra que você fez o exame e tal? Aquele filho não é seu. Ela ia contar também que não era dela também, que era toda uma
uma farsa dela, mas aí assim que ela falou não é seu, ele não quis ouvir mais nada, já foi atrás do cara, ele falou, então de quem é? Ela falou do fulano, que era realmente do cara, da amiga dela, entendeu? Mas ela é uma tonta. Ele foi atrás do cara e aí no fim deu uma confusão bacana. Mas ele que bateu no pessoa. cara. Só que ele bateu no cara errado, bateu no chefe do cara, é uma loucura. Menina. Cláudia, tem alguma pergunta que eu não te fiz e se eu tivesse feito, teria sido melhor a entrevista? Imagine, você pergunta maravilhosamente bem. Manda um recado para essas pessoas que acham que as outras morreram. Para mim você morreu. Como é que é? Manda um recado para as pessoas que acham para mim você morreu. Gente, é bacana, assim, eu acho que tudo é uma brincadeira, né? Para começar assim, aliás, eu tava vendo esses dias na televisão, nossa, como tem gente que usa essa frase, pra mim você morreu. Esses dias eu tava vendo um programa na televisão, um programa conhecido e tal, aí de repente ela, pra mim você morreu. Eu falei, olha aí, marketing gratuito, né? Então acho que tudo é uma brincadeira, a gente tem que não pode levar a vida tão a sério. Essas pessoas mesmo, esses casos mesmos, né? Algumas pessoas já viram nem todo mundo eu falei da sua vida aqui, né? Mas algumas acabam se identificando e falando, nossa, acabam rindo da situação. Né? Ainda bem, né? Então acho que tudo é uma brincadeira, a gente não pode levar a sério, enfim, e curtir a vida, se divertir, vai se divertir bastante com o livro. Próximo livro você volta aqui, né? Eu volto. Conectadas e conectados. Oi. Eu posso só fazer alguns você vai fazer um agradecimento rapidinho, um minutinho. Tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Mary Assis, que é minha cabeleireira. Tá? Quando ela soube que eu vim pra cá, ela falou, não, eu tenho que dar um trato no seu visual, ela é excelente. E as pessoas que ajudaram a fazer o livro, que foi o Fábio Lopes, que fez a ilustração da capa, excelente artista, enfim. O Tiago Ribeiro Costa, que fez a diagramação, o Ediceu de Carvalho, que fez a revisão, e o livro ele foi feito pela Ponto Zap Comunicação. Tá? Dá o telefone da sua cabeleireira, que eu gostei pra caramba desse seu cabelo aí. Olha, tá aqui, 4564-4119, é aqui de São Paulo, 011, ela fica em São João Clímaco, ela é ótima, faz 4 anos que me dá um tapa. Dá um tapa na funilaria, obrigada. Eu que agradeço. Conectadas e conectados, olha aí de novo, pra mim você morreu, não, pra mim você não morreu, mas o livro é muito bom, está ao contrário, lógico, o Tuma está ali acenando, tá, pelo amor de Deus, e voltamos na semana que vem, um beijão, conexão.